Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Aqui pela Rádio Alvorada, FM 106.3, ou também através das redes sociais, né? No caso, o YouTube e podcast da Rádio Alvorada. E eu peço desde já que você possa divulgar esse programa, né? Você tem grupo de família, grupo da empresa, grupo de amigos, grupo do futebol. Então, faça com que esse link ele chegue até esses grupos para que eles possam também, com a mensagem semanal, eles possam estar buscando Deus. De repente, até mesmo na sua casa, os filhos não têm esse contato com a igreja, por exemplo, né? E o nosso programa tem essa intenção, interagir com você, para que você cada vez mais compreenda por uma mensagem de uma condição humana, que é o nosso dia a dia, a gente possa conhecer um pouco mais sobre quem é Deus em nossas vidas. Hoje, então, dia 3 de agosto, um domingo, né? E você que acompanha a igreja sabe que hoje é um dia muito especial para nós que estamos na caminhada da igreja. Porque hoje a igreja celebra o dia do Padre, né? Na verdade é amanhã, dia 4. Mas as missas todas de hoje foram voltadas para esta homenagem. Então, claro, irei falar hoje sobre o papel do padre, a importância do padre na igreja, na sociedade e também, claro, dentro da sua família. Então, mais uma vez, peço que você, desde agora, divulgue esse link da Rádio Alvorada para que muitas pessoas possam conhecer um pouco mais sobre essa riqueza que Deus deixou, né? Alguém para falar em nome de você sobre Deus e alguém para cuidar do espiritual aqui na nossa dimensão terrena. Vem essa primeira pergunta. Para você, quem é um padre? Ou quem é a pessoa do padre? Claro, cada qual tem sua experiência. Não tenhamos essa dúvida. Mas a pessoa do padre é aquela pessoa na qual Deus deixou para que ele possa, aqui na terra, cuidar das coisas espirituais. Esse é o grande resumo. Que automaticamente, quando se cuida, claro, leva pessoas para um bom caminho. E indo para um bom caminho, a pessoa consegue salvar a alma. Ou seja, o padre é aquele que deve indicar as pessoas a encontrarem um caminho tal que vai levar a pessoa, no final da vida terrena, a estar na morada celeste. Claro, cada qual com a sua disposição, né, com a sua vida de caridade, mas isso vai aprendendo com a nossa vida terrena. Então o padre tem essa grande função, né, de mostrar às pessoas que a vida terrena, ela passa, que nós somos daqui, nós estamos aqui, na verdade, né? Estamos, mas em verdade nós somos do céu. Ou seja, a vida não para quando nós terminamos a dimensão terrena. Ela continua e aí sim, por todo sempre, na eternidade, na morada celeste, como diz a palavra de Deus. Então, o papel nosso enquanto padres é exatamente esse. Estarmos aqui vivendo as dificuldades que todo mundo vive também. Nós somos pessoas, né? Claro, obviamente, somos seres humanos. Mas o nosso papel, nossa missão é esta. É mostrar para as pessoas que mesmo com as dificuldades, elas podem, né, perpassar todas elas, confiando e buscando em Deus, e com certeza o caminho depois para a vida eterna, que é a vida que importa é esta, a vida eterna, será salvo para todos nós. Então preparei uma reflexão para vermos que o padre, ele não cai do céu como muitos pensam. Claro, ele vem de um seminário, ele passa um tempo em um seminário, em um momento de estudo, discernimento também. Então, aqui a reflexão é esta. Como que Deus ele escolhe uma pessoa para ser padre? Qual que é essa receita, como dizia Dom Albano, né? Quando ia ordenar algum padre, ele falava, aqui está o livro da receita de como, entre aspas, né, fazer padres, né? Então, a receita, entre aspas, é esta. Nós temos na teologia o que nós chamamos de sacerdócio, que se divide em comum e ministerial. O sacerdócio comum é o que envolve todas as pessoas que estão aqui na terra. Todas, sem exceção. Tanto que o nome é sacerdócio comum, ou seja, igual para todos. Então, você, né, quem recebeu o batismo, aqueles que porventura não receberam ainda, né, mas claro, somos todos filhos de Deus, nós temos essa missão, né, de fazermos com que a nossa vida tenha essa lembrança, ao menos, de que nós viemos de Deus e somos de Deus. Então esse é o sacerdócio comum. Todos nós fazemos parte dele. Mas Deus, prevendo que esse comum precisa de um cuidado especial,
de alguém que fale em nome dele, por exemplo, né? Se antes nós tínhamos os profetas no Antigo Testamento, hoje temos a dimensão do sacerdócio, né? Que fala aquilo que Deus quer em relação a pessoas buscarem a salvação numa Santa Missa, por exemplo. Então, desse sacerdócio comum, Deus convida alguns para o sacerdócio ministerial. É aqui que está a grande riqueza quando eu falo, né, de como que o padre nasce. Claro, primeiro é a vocação que Deus já coloca no coração dele. Mas depois o processo é este. A pessoa, enquanto criança ou adolescente, ela vai tendo esse discernimento, ou querendo ser padre cada vez mais, ele procura, por exemplo, um seminário. Ou procura como adentrar em um seminário, ou como faz para ser um padre, né? E vai procurando, vai buscando informações. Até que uma igreja o acolhe, a igreja local, onde ele participa, a paróquia, por exemplo, e a partir dali, pelo SAV, que é Serviço de Animação Vocacional, ele é levado para o seminário, para uma experiência de pelo menos 1 ano de encontros mensais, por exemplo, e a partir daí, se for convidado, né, pela equipe que faz todo um acompanhamento, essa pessoa entra no seminário. E aí sim, né, pelo menos uns 10 anos de estudos, a pessoa ela faz com que esse chamado se transforme numa grande realidade. Então vejam, do que era comum para todos, Deus previa, né, na verdade, que alguns precisavam de um tratamento especial. Então ele chama desse comum algumas pessoas, ele tira pela vocação, essas se preparam para depois cuidarem do sacerdócio comum, ou seja, cuidar de todo o povo de Deus. Isso não significa que é mais importante, de forma alguma. Até porque, se não é o sacerdócio comum, não existiria o ministerial. Então o comum é o quê? É a casa de Deus para todos nós. Essa sim é a grande importância para, a partir dela, nós buscarmos uma melhor e maior convivência com o nosso Deus. Meus irmãos, o padre é aquele homem de Deus que também nós assim definimos, homem frágil, como todos nós somos, na verdade. O casado, o não casado, né? O celibatário, o presbítero, todos nós temos nossas fragilidades, né? Mas a dimensão de cremos em Deus, ela supera essas nossas fragilidades. Isso que é importante. Por quê? O convite que o homem recebe para ser padre não é do pai, da mãe, de um padrinho, de um patrão. Não é dessas pessoas. Claro que alguém vai interferir dizendo, olha, eu vejo que você tem capacidade ou desejo de ser padre, por que não ir atrás disso? Então alguém chama, mas na verdade o chamado ele é quando nós nascemos. Deus já coloca em nosso coração esse desejo. E aí sim, na minha vida cotidiana eu vou aflorando esse desejo, até que se eu não me despertar por conta, alguém pode despertar em mim, que é o convite para conhecer o seminário, por exemplo. Mas esse homem frágil, né, ele conta sempre com o quê? Com a graça de Deus para acompanhá-lo na caminhada. Por quê? Qual que é o convite que Deus faz para esse homem frágil, né, que se torna forte através daquilo que Deus confiou para ele? É ele anunciar a boa nova. Irmãos e irmãs, a boa nova já está em nosso meio. Essa é a grande riqueza e essa, sem dúvida alguma, é a grande alegria. A boa nova já está em nosso meio. Ela já existe, é uma realidade. E aqui eu coloquei para vermos que quando Deus nos convida para essa alegria, quando Deus, por exemplo, vê uma necessidade de um povo, de uma comunidade, e Ele suscita naquele povo um padre, uma vocação, por exemplo, o que acontece? As pessoas começam a conhecer um pouco mais sobre o eterno, sobre Deus, sobre o amor dele para com todos nós. Aqui eu quero lembrar São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, né? Consequentemente, claro, de todos nós enquanto padres também, mas em especial dos que são párocos, que estão ligados diretamente a uma paróquia. Ele então, enquanto padroeiro, ele faz com que nós possamos ver a vida dele que teve, e a partir de nós observarmos o que ele fez, como que ele conviveu, tudo isso com Deus, nós nos espelharmos nele também. Claro, o nosso espelho maior é Jesus, o bom pastor. Mas pessoas depois vieram se espelhando nele e conseguiram, né, transformar aquele homem frágil, né, em alguém que era uma seta verdadeira para mostrar o caminho de Deus. Então São João Maria Vianney foi aquele padre que ele foi para uma cidadezinha muito pequena, poucas pessoas,
total devastidão na dimensão espiritual e moral também. Mas se você um dia ler a história dele, vai perceber que no final do seu trabalho, da sua vida inclusive, ele conseguiu transformar toda aquela cidade de Ars, na França. Por isso chama-se São João Maria Vianney, né? Ou o cura d'Ars, né? Cura Padre d'Ars, né? Uma abreviação da cidade de Ars. O cura d'Ars, né? O cuidado da cidade de Ars, né? Aquele que promoveu as almas da cidade de Ars. Ele fez o quê? Um trabalho tão específico que pessoas andavam dias e dias, né? Aquele tempo com carruagem, enfim, apenas para ouvi-lo. Um conselho, uma confissão. E mostra-nos a biografia dele, né? De que no final da sua trajetória naquela cidade de Ars, né? Até as prostitutas foram convertidas. Todos os prostíbulos da cidade foram fechados. Por quê? A conversão foi tão grande no ensinamento daquele homem que perceberam que essa vida não tinha sentido. Então veja, irmãos e irmãs, Deus nos convida a olharmos e sermos essa diferença em nossa caminhada. E nós temos referência, é claro, como disse o próprio Jesus, é a nossa referência. Mas pessoas vieram depois e transformaram a vida, a dificuldade, as dúvidas, as crises, né, em uma permanência do eterno. Então, por exemplo, São João Maria Vianney brigou até com o demônio, inclusive. O demônio tocou fogo na cama dele. Para dizer o quê? Que homem é esse que atrai tantas pessoas para Deus? Não quero essa presença aqui. Então tocou fogo para que ele não pudesse rezar, para que não tivesse paz naquela noite. Mas claro, o mal nunca vence. Isso é fato, histórico e teológico. Então, São João Maria Vianney, com a sua oração, né, com o seu terço diário, com a sua disposição diária de ouvir centenas de confissões, né, nos mostra o livro até 18 ou 16 horas por dia, ele ouvia a confissão das pessoas. Isso deixou o demônio muito bravo. Por quê, irmãos e irmãs? O padre, em 2 momentos da vida dele, ele age in persona Christi. O que é esse conceito in persona Christi? É um conceito latim que nos mostra na pessoa de Cristo. Então ali não é o padre Emanuel, o padre Rodrigo, o padre Antônio, não. Ali é a própria pessoa de Cristo que está agindo em 2 momentos. Quais são eles? Primeiro, a Santa Eucaristia, na consagração, né? As pessoas veem o quê? Um homem lá na frente, um padre que está com a mão levantada. Isso é uma visão no que diz respeito a quê? A saber que eu preciso ver alguém. Nada está invisível lá, não está acontecendo nada, por exemplo, né? Não é isso que eu posso ver. Mas naquele homem, que é uma linguagem onde eu posso ver alguém, eu sei que Deus está ali na pessoa dele. Então, na consagração, que é o momento da transubstanciação, né? Quando aquele trigo não é mais trigo, mas é o próprio corpo de Cristo. Aquele vinho não é mais vinho, mas é o próprio sangue de Cristo. Por isso chama-se né? Que é ir além, né? Transubstanciação. Além daquela substância que você acabara de ver. Ali o padre age in persona Christi. E isso, com certeza, desagrada muito ao demônio. Depois, o outro momento é na confissão. Eu vou me confessar? O padre é pecador, eu conheço a vida dele. Tá, como disse no comecinho, todos nós somos pessoas frágeis. Do jovem, do casado, do celibatário, todos nós somos pessoas frágeis. Mas naquele momento da confissão, não é aquele homem com as suas fragilidades. É apenas o visual que você está vendo, uma estrutura, uma pessoa. Mas o que ele está fazendo, como que ele está agindo, é o próprio Cristo. Por isso, inclusive, temos assegurado por lei, né, a questão de não falarmos o que nós escutamos numa confissão, tanto por lei civil quanto por lei canônica, que é o primordial, claro. Por quê? Porque não é a pessoa do padre pecador que está ali, é o próprio Cristo que está ali para te orientar, te conduzir, e somente Ele, através do padre, Ele nos dá então essa absolvição dos pecados. Por isso não pode confessar consigo mesmo, né? Na minha oração eu peço perdão. Não, é procurar, a confissão chamamos de auricular, né? Literalmente escutar, falar, para que eu receba o perdão dos pecados.
Então vejam a grande importância que é a pessoa do padre na sua vida, na igreja e também na sociedade. Meus irmãos, o seu pároco é alguém fundamental para o equilíbrio da sua família, não tenha dúvida sobre isto. Por isso que a igreja se preocupa em mapear, por exemplo, uma cidade. E em cada bairro ou conjunto de bairros, ali tem uma igreja ou uma capela, né? E ali tem um pároco, que vai então cuidar da alma daquelas pessoas, que vai então dar o bom conselho para aquelas pessoas. Aquele que vai então dar, né, os sacramentos que a igreja nos confere, por exemplo, para aquela família e para aquela pessoa. Então, o seu pároco, não tenha dúvida, ele é fundamental para que a sua família encontre o caminho do céu. Para que a sua família tenha certeza que esse caminho que o padre está falando nas missas, na homilia, numa visita na tarde, na família, no almoço, no cafezinho, esse é o caminho que nos leva a Deus. Não tenha dúvida sobre isso. Então, nos sacramentos, por exemplo, Deus nos dá essa certeza. Que o sacramento é a própria presença de um Deus vivo e atuante que vai até você. Por exemplo, a unção dos enfermos. Nos relata o quê? Um Deus que vai ao encontro de um sofrimento de uma pessoa. E esse óleo é o alívio, seja espiritual ou seja humano. Mas é um alívio que aquela pessoa recebe. É um remédio. Eu falo sempre quando toco esse assunto em alguma palestra que quando nós temos uma dificuldade na saúde, nós procuramos um remédio físico, né? Comprimido. Tomamos. E rapidinho aquela dor vai embora, uma dor de cabeça, por exemplo. E quando nós temos uma dor espiritual, é o sacramento que nós buscamos. Por quê? Ele é também um remédio. Só que não é visível, essa é a diferença. Ele é um remédio invisível, que é dado através de uma palavra, de uma escuta, de um abraço, de uma acolhida. Mas que com certeza, esse remédio, ele faz a diferença na sua vida. Por isso, é muito importante você, que é pai, que é mãe, por exemplo, sempre falar com seus filhos sobre a importância da pessoa de um padre na sua vida. Que bom seria se todas as pessoas pudessem ter um orientador espiritual. Seria muito bom. Claro que isso é bem complicado, se olharmos mesmo a nossa realidade de hoje, né? Poucos padres e inúmeras pessoas que estão procurando. Mas seria ideal. Então, fale para os seus filhos sobre esse remédio. Tantas dificuldades que eles passam na faculdade, relacionamentos, na própria família, com a própria fé, mas por quê? Eles buscam respostas às suas perguntas na internet. Ou em pessoas que estão vivendo a mesma crise que elas. Não vão encontrar nada de bom, na verdade. Então procure aquelas pessoas que estão aptas, né, que são designadas especificamente para esse fim. E com certeza terá uma resposta bem plausível. Então, o pároco, ele deve ser uma pessoa que faz parte da sua família. Inclusive, eu sempre brinco que às vezes nós, enquanto padres, né, temos, às vezes, domingo com 2, 3 almoços, né? As famílias querem, vai batizar, vai crismar, aniversário de alguma criança, né? E que bom que convidam o padre, né? E muitas vezes nós ficamos com 2, 3 almoços ali meio que engatilhado, né? Isso é bom, isso é positivo, claro, não dá para ir em todos, mas o carinho fica marcado em nossas vidas. Então, o padre, ele faz parte da sua vida, porque é por conta dele, dos seus ensinamentos, que ele vai mostrar para a sua família o caminho da salvação. Então, não entrar nessa de que, o padre é um homem que é pecador como todos nós, olha o que ele faz. Claro, repito, nós somos frágeis, mas carregamos o tesouro da vida espiritual. Basta o quê? Saber usufruir de tudo isso. A maneira que eu vou chegar, o quanto eu vou buscar, o como eu vou buscar. Isso fará, sem dúvida alguma, a diferença em nossas vidas. E de modo muito especial, o domingo, que é o dia do Senhor, né, canonicamente falando. É o dia que nós deixamos nossos afazeres. Para quê? Para buscarmos o alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. Então Deus nunca nos decepciona, né? Inclusive é o tema que estamos vivendo agora esse ano. Deus é aquele que sempre nos dá uma esperança. Padre, mas eu não posso comungar por alguma situação da minha vida.
Eu sei que tem muitas pessoas nessa situação e a culpa não é do padre, é claro, mas o padre também te dá o alimento. A palavra, a homilia que ele faz é a palavra sagrada. Porque tudo que ele fala é através da palavra de Deus, do Evangelho ou do conjunto das leituras, das 4 leituras, né? Primeira, Salmo, segunda e Evangelho. Então ali também tem alimento. Então Deus, pelo Padre, Ele alimenta todas as pessoas. Então, não de hoje em diante, vamos adotar aí um padre para fazer mais parte de nossa família, do nosso dia a dia, para ter uma melhora na qualidade de vida espiritual. Isso é fundamental. Então, irmãos e irmãs, busquemos em Deus essa certeza de que o Padre, ele pode sim fazer toda a diferença na sua vida. E que nesse dia do Padre você possa rezar por todos nós. Padres da sua paróquia, padres da sua família, padres que fazem parte da sua história pelo batizado, pela crisma, por um batismo, aliás, um batismo já falei agora há pouco, né? Mas padres que fazem parte de sua vida, que em algum momento de dor ou de alegria, eles estavam lá com você. Então reze por nós. Precisamos muito da oração do povo de Deus. E não tenha dúvida, é a oração que sempre vai nos sustentar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, o seu mês de agosto, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.